Faculdade de Direito do Maranhão está completando este mês 100 anos. E para comemorar, melhor dizendo, esse século de existência, foi montada uma programação que inclui palestras, seminários que começam a acontecer a partir do dia 25. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem está aqui comigo para dar mais detalhes sobre essa programação é o diretor-geral da Escola Superior de Advocacia do Maranhão, João Batista Ericeira. Bom dia, doutor Ericeira. Bom dia, minha caríssima jornalista Seja Elda Borges. Eu tenho uma satisfação dupla de ser entrevistado por você. Mas, em primeiro lugar, sobre a nossa programação, eu quero te dizer que a Faculdade de Direito do Maranhão foi criada em 28 de abril de 1918. O dia correto é 28 de abril, é a data oficial. Da criação, em que foi lavrada a ata de criação. Um grupo liderado por Fran Pacheco, que era o vice-cônsul de Portugal, e você diz, por que o vice-cônsul de Portugal? Na época, a comunidade comercial do Maranhão, a classe empresarial era de forma hegemônica portuguesa. E a figura do cônsul era muitíssimo importante, né? Como uma pessoa que tinha uma expressão política e econômica e social. Então ele, o Fran Pacheco e o Domingos Perdigão, que era um servidor público do estado do Maranhão, pai do Fernando Perdigão, que depois veio a ser, inclusive, diretor da faculdade. Essa faculdade foi criada em 18, em 1941 ela foi fechada com um ato da interventoria do Paulo Martins Souza Ramos, e foi reaberta em 45. Depois ela virou uma fundação e uma autarquia federal. Em 67 ela desapareceu, porque ela foi incorporada ao curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Ela nasceu, na verdade, como uma faculdade isolada, independente. Ela isolada não e livre. E livre. Ela não fazia parte, vamos dizer assim, da Universidade Federal. Não. Era um curso livre. Livre e um curso criado, inclusive, pelo governo estadual, por um decreto estadual, porque era a Constituição de 1891 que permitia aos estados criarem cursos superiores. O governo federal, na época, fazia apenas o reconhecimento. O inspetor federal vinha e fazia o reconhecimento. Mas foi uma iniciativa maranhense e de grande importância, Elda, sabe por quê? Claro. Porque não fora a Faculdade de Direito, a OAB não existiria, por isso é que nós estamos integrados a essa programação, juntamente com a UFMA, juntamente com o Tribunal de Justiça, com o IEMA, Instituto de Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão, Instituto Histórico e Geográfico, Academia Maranhense de Letras, Academia Maranhense de Letras Jurídicas, e eu até peço desculpas se por acaso omiti algum dos apoiadores, porque são muitos. Eu imagino. Né? Todos da área jurídica, de alguma forma, estão integrados nesse acontecimento. Com certeza. Afinal, não é sempre que um curso faz um século, né? Com certeza. Nesse período todo, doutor Ericeira, o senhor olhando assim para trás, e o senhor conhece essa história toda, dá para dizer que foi uma medida acertada, que a gente ganhou com isso, ou teve alguns probleminhas que a gente disse assim, isso aqui é melhor esquecer? Não, olha, probleminhas houveram, né? Inclusive, quando do fechamento, eles alegaram que haviam irregularidades. Foi o pretexto, né? Baseado num relatório de um inspetor de ensino. Agora, a motivação, inclusive o jurista Salvio Dino, que é da Academia Maranhense de Letras e da Academia Maranhense de Letras Jurídicas, ele nos concedeu uma entrevista que nós estamos articulando para lançá-la agora, na semana do centenário, em que ele diz que a motivação do fechamento não foram irregularidades, conforme o relato do inspetor, e sim um ato de vontade política do Estado Novo, da ditadura. Pois é, né? exatamente. Porque ela incomodava a ditadura. Isso que eu queria saber. Esses probleminhas políticos, de alguma forma, sempre afetaram o funcionamento do curso de Direito? Sim. Agora, tem um lado extremamente positivo, Elda, é que a Faculdade de Direito do Maranhão, ela era uma instância de grande importância em que se discutia, inclusive as colações de grau eram na Assembleia Legislativa Era? do Estado do Maranhão, dada a importância que tinham os formandos, aqueles que se formavam em Direito, porque era um lugar privilegiado de discussão dos grandes temas políticos do Estado e do Brasil. Né? E você vê como a faculdade, como instituição importante, que os problemas brasileiros, no momento, estão sendo discutidos
Lava Jato, reforma constitucional, tudo em Harvard, na Faculdade de Direito de Harvard, nos Estados Unidos. Nós estamos tentando reacender uma chama que tentamos acendê-la nos anos 90, que é para nós retornarmos à Faculdade de Direito. Não sei se vai ser possível, mas a gente vai lançar essa campanha que a UFMA, por exemplo, transforme o seu curso num Centro de Ciências Jurídicas com o nome de Faculdade de Direito do Maranhão. Seria torná-la isolada novamente? Não isolada, porque não é possível, né? Mas com uma certa autonomia. Uma certa autonomia isso. Dentro do contexto universitário. Não isolada, independente. Seria mais independência. Mais independência. Quer dizer, ela voltaria um pouco aos moldes do que foi criada. Isso mesmo. Quais as vantagens que tem nesse processo? Ela foi criada como uma faculdade livre, independente, depois se associou vamos dizer, à grade da Universidade Federal, e agora um movimento de retomar essa independência, essa liberdade. Quais as vantagens que o senhor vê nesse processo? Eu vejo muitas vantagens, mas a primeira delas, que eu quero realçar, é a personalidade política, né? Que ela tenha mais, vamos dizer, autonomia política, porque as instituições universitárias, embora a Constituição diga que existe autonomia universitária, de certa forma, elas estão submetidas aos ditames do Ministério da Educação, né? Que é o órgão do governo federal. Mas é preciso que a Faculdade de Direito tenha aquele fórum de relevância que já foi no passado. Que seja aquele fórum de relevância do passado. Isso, inclusive, vai ser realçado pela entrevista do Sálvio, não é? Que ele tem um livro, A Faculdade de Direito do Maranhão, em que ele faz um relato desde a criação até 1941. De 1918 a 1941. Certo. Agora, nessa entrevista, ele vai contar o que aconteceu de 41 até o fechamento. Então nós teríamos os dois tempos contando a história toda, né? O livro contando até 41 e a entrevista dele contando a outra parte, né? Parte. Interessante. Mas hoje o senhor não vê essa vamos dizer, essa independência hoje, ela não existe? Os grandes temas, os grandes problemas do Brasil na área jurídica, elas não podem ser discutidas livremente dentro de um curso atrelado à faculdade, à universidade? Nós teríamos, minha cara jornalista, nós teríamos que ver a situação do ponto de vista mais abrangente, mais conjuntural. O que aconteceu? Aconteceu o fenômeno da massificação dos cursos de direito. Antigamente, nós tínhamos apenas um curso de Direito aqui em São Luís. Hoje nós temos mais de 12, né? E está espalhado no estado todo. Tem Imperatriz, tem Caxias, né? Quer dizer, é curso de Direito demais. Acho que são 518 formandos todos os anos, se eu não me engano, aqui no Maranhão. Isso é bom? Eu não acho bom. Eu acho bom pelo seguinte, porque a qualidade de ensino é muito baixa. É muito baixa. Virou, na verdade, um negócio lucrativo para o dono das instituições particulares. Claro. Mas deixou o curso de Direito de ter aquela importância que tinha. Então sobre essa importância nós queremos recuperar essa importância. Nós vamos falar sobre essa importância no próximo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalinho, mas a gente volta já para continuar discutindo esse assunto. É só um minuto. Volta aqui para mais esse bloco de conversa sobre o funcionamento ou sobre esse centenário da Faculdade de Direito do Maranhão, que vai ser comemorado a partir da próxima semana com uma programação que a gente ainda nem falou a respeito, porque a gente está se empolgando aqui com, verdade. com a própria faculdade. A gente estava falando na importância dessa independência. Apesar de tudo, de todos os problemas que a gente tem, jurídicos, financeiros, econômicos, são muitos problemas, a gente não pode dizer que de um tempo para cá a gente pode ver uma certa independência quando a gente tem a criação da Lava Jato, os resultados que a gente nunca imaginava, a gente tem coisas assim que a gente nem esperava ver acontecer, porque a gente acreditava muito na impunidade, quem cometia os crimes acreditava na impunidade. A gente não pode dizer que
tem um movimento nesse rumo de independência? Bom, Elda, você em parte tem razão. Eu acho que nós tivemos alguns fatos que denotam um certo crescimento, não é, do pensamento jurídico nacional, uma certa independência, muito embora as matrizes estejam também no exterior. Não podemos também nos isolar, né? Sim, claro que nós temos sim. que ter relações, por exemplo, essa lei de anticorrupção e improbidade administrativa, ela não seria, as delações não teriam sido possíveis se não houvessem acordos internacionais, né? E se tivesse também, não se tivesse importado figuras que não existiam no nosso direito, como a delação premiada, né? Essa é uma figura que não existe, não né? seria possível, né? Mas essa parte aí é uma parte que, se a gente for aprofundar mais, vai gastar muito tempo. Eu sei que o tempo de televisão é raro e caro. É curto, né? Então eu quero aproveitar para dizer um pouco da nossa programação. É possível? Isso, claro. Então, nós vamos fazer o seguinte: no dia 25, próximo, 25 de abril, nós vamos próxima semana, nós vamos ter abertura, não é, com dois fatos importantes. Vamos abrir uma exposição iconográfica com documentos e fotos da faculdade. Inclusive o curador é o desembargador Cleones Cunha. Um apaixonado pelo direito. Isso, e o organizador, o professor Leopoldo Vaz. Depois da abertura da exposição iconográfica, nós teremos a certificação da primeira turma de pós-especialização em processo civil da Escola Superior de Advocacia, num convênio que nós fizemos com a UFBA. E que é um fato realmente que merece registro, porque nós estamos procurando aprimorar a nossa advocacia, né? Dotá-la de condições melhores para o exercício da profissão. Em seguida, depois da certificação da turma, nós teremos, antes de tudo, claro, uma abertura formal, nós teremos a primeira palestra do seminário, que será proferida pelo tesoureiro do Conselho Federal, Antônio Aneildo Ferreira, que é maranhense e foi aluno aqui da faculdade, né? E atualmente ele reside e representa Roraima no Conselho Federal. E ele vai falar sobre o aspecto contramajoritário da advocacia. Vários temas que você suscitou aí, por exemplo, que colocam às vezes os tribunais e a própria advocacia contra a opinião pública, ele vai explicar o porquê, né? Nessa perspectiva de ser a advocacia e o próprio judiciário contra-majoritários, ou seja, contra o que pensa a opinião maioria, esse já é um ato de independência, vamos colocar nesse rol, vamos dizer assim. São quantos dias mais de primeiro dia, comemoração? Primeiro dia você está convidado, inclusive nós vamos ter um coquetel, você e o Borges também está convidado. Obrigada. E lá um coquetel de abertura, né? E depois vamos ter no dia seguinte várias palestras com personalidades nacionais que virão aqui, o dia 26 todo. No dia 27 vamos ter uma cerimônia no Teatro Arthur Azevedo. Essa cerimônia, a UFMA vai conferir as medalhas Domingos Perdigão. E parece que apenas falarão o governador Flávio Dino e a reitora da UFMA, a professora Anaí Portela. Só um parêntese, Flávio Dino, que também é professor, inclusive, do curso de Direito. É professor do curso de Direito, isso que eu queria dizer, né? E isso no dia 27. No dia 28, que é, vamos dizer, a data de encerramento, será na Associação Comercial, auditório. Vai ser um sábado, 19 horas. Você me pergunta, por que na Associação Comercial? Então deixa eu perguntar, por que na Associação Comercial? É porque a Associação Comercial contribuiu com dinheiro para a criação do curso em 1918. Inclusive esse prédio da faculdade, aquele prédio que fica em frente do Teatro Arthur Azevedo, e que mais ou menos representa a ideia arquitetônica da Faculdade de Direito, a Associação Comercial contribuiu com dinheiro para comprar. Esse prédio aqui, né? Quer dizer, então, de alguma forma, ela está ligada à história da com Faculdade certeza, de com toda Direito, né?
Nosso tempo está acabando, eu queria só perguntar uma coisa. Se o senhor, olhando assim para trás, diria que nesse tempo todo, nesses 100 anos, a faculdade tem cumprido o objetivo, a proposta que ela se fez? Eu posso dizer a você que ela continua cumprindo. Ela desapareceu como um ente jurídico, mas o projeto cultural e político perdura. Eu próprio não estaria aqui não for a Faculdade de Direito. É verdade, Né? é verdade. Eu sou o produto dela. Eu fiz vestibular em 1967, ainda para a faculdade, me transferi para o Rio de Janeiro, para a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde eu fiz o restante do curso. Depois retornei, fiz concurso para ela, fui professor dela, ainda sou, não é? E não estaria aqui não for a Faculdade de Direito. Eu acho que nós maranhenses todos, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o Governo do Estado, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, todos nós somos tributários da Faculdade de Direito do Maranhão. Então, nós, junto com vocês, ficamos orgulhosos dessa instituição, que é a Faculdade de Direito, que está completando um século. Tem outro curso com um século já? Não. Né? É o primeiro curso superior do Maranhão Curso, então... e não existe outro que tenha essa idade. Pronto. Então, o primeiro curso que está completando um século, que vale a pena comemorar, pela independência, pelos resultados, por tudo que tem apresentado esse tempo todo, e parabéns por vocês por fazer parte dessa história. Mas deixa eu te dizer, na solenidade de encerramento, no dia 28, nós vamos ter a outorga da medalha Fran Pacheco, que foi o vice-cônsul de Portugal, e a neta dele vem de Portugal. Vamos recebê-la agora no dia 20, a doutora Rosa Pacheco Manchado, neta do Fran Pacheco. Ela vem de Lisboa só para receber a medalha Fran Pacheco. Pronto, fechando com chave de ouro, mais ou menos as comemorações. É isso mesmo. Doutora Icera, a gente passaria a manhã toda aqui falando sobre a Faculdade de Direito e sobre tudo que é muito empolgante, um assunto com toda certeza. Mas muito obrigada pela participação no nosso programa. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço a vocês, agradeço a Assembleia Legislativa, a você pessoalmente, como eu disse em princípio, e fico muito satisfeito de ter estado com vocês. Muito grato. Muito obrigada, bom dia. Bom dia para você também, que sabe que tudo isso que a gente discutiu fica à sua disposição no nosso site, que você pode acessar a hora que você quiser, rever a entrevista que você quiser, seja aqui, seja nas nossas páginas, nas redes sociais, seja no nosso rádio online, está tudo prontinho para você, é só acessar. Mas todos os dias eu vou estar aqui esperando você às 8h30 da manhã, com notícias, com entrevistas, com tudo para deixar o seu dia bem produtivo. Tchau!